volta com Sem Ofensas aqui na 92, Alecoga, estamos de volta. Quem oferece o segundo bloco aqui é a nossa querida padaria Santa Bárbara. Sextou, hein? Passa na Santa Bárbara, já faz ali as comprinhas pro final de semana, pãozinho de leite, já compra. Passa na Santa Bárbara. Ô Alecoga, quem tá com a gente aqui para um papo maravilhoso nesse segundo bloco? Estou curiosíssima para saber a história da Maria Odila. Ela é advogada criminalista especial em Tribunal do Júri e tem uma história fantástica que a gente já recebeu um spoiler aqui antes de entrar no ar. Boa tarde, posso chamar de doutora? Você prefere que chame de doutora? Fica Como é que eu te chamo? Então, doutora Maria, por favor, seja muito bem-vinda aqui ao Sem Ofensas. Muito obrigado pelo convite, agradecer aí a recepção, conhecendo a cidade de vocês. Nós já passamos por aqui uma vez, mas a gente passou a deixar uma advogada, era fora de horário, mas é uma cidade linda. Hoje o doutor Marcos me falou do programa, me disse: doutora, esse programa tem tudo a ver contigo. Os caras lá são muito legal, eles vão falar umas coisas engraçadas, mas o objetivo é levar informação e também descontração, enfim. E eu agradeço aí pelo convite. Maravilha, muito obrigada. A gente que agradece também a sua disponibilidade. A doutora é de onde? Eu sou de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, lá na fronteira. Tá, lá na fronteira, maravilha. Especialista em Tribunal do Júri, o que isso significa? Bom, quando a gente fala de crimes, os crimes em gerais, eles estão classificados no Código Penal como furto, latrocínio, roubo, tráfico de drogas, enfim, os crimes em gerais. Aí nós temos o artigo 121, que é os crimes contra a vida, consumados ou tentados. A minha especialização, então, é defender no plenário do júri as pessoas acusadas de homicídios ou feminicídios tentados ou consumados. Como é que funciona? Há um dia que o processo corre normal, aí se a pessoa vai a júri, então é estabelecido um dia do plenário onde há o julgamento. São escolhidos 7 jurados, pessoas da sociedade, pessoas idôneas, que se sentam lá e escutam durante um dia ou 2 dias, enfim, se for mais de um réu, a história do promotor acusando e a história da defesa defendendo. No final do dia é feita uma votação e essas 7 pessoas então definem a história e o destino daquele réu que está ali sendo julgado, ou condenando ou absolvendo. Eu vim para a cidade de Turvo fazer um feminicídio que aconteceu aí há algum tempo atrás e o julgamento foi ontem. Vim assessorar o doutor Marcos Medeiros, que me convidou, e eu ombreei a causa ontem com ele lá com mais 2 advogados. Foi condenado, não foi? Foi condenado. Feminicídio, um crime mediático e assim, o feminicídio hoje, ele tem uma reprovação social, o réu já senta condenado por várias questões de mídia, porque hoje a gente tem ainda o tribunal da internet, né? Que antes que você seja julgado pelo tribunal do júri, pelo tribunal do povo, você tem o tribunal da internet, que normalmente condena. Você participa da escolha do júri, não? Sim, é que o advogado e o Ministério Público, eles participam do sorteio dos jurados ali na hora do plenário. Alguns dias antes do júri acontece o sorteio dos jurados, que são escolhidos 27 pessoas, até 27. Tem que ter um mínimo de 15 a mais de 15 para poder acontecer o plenário. No dia do julgamento são escolhidos 7 pessoas. E aí, tanto o Ministério Público quanto a defesa participam dessa escolha. Tanto a defesa quanto o Ministério Público tem a oportunidade de recusar 3 pessoas. Recusa, assim, que você não precisa explicar por que você está recusando. Aí é composto o conselho por 7 pessoas e essas 7 pessoas acompanham o julgamento e os debates e no final elas votam. Entendi. Mas, por exemplo, nesse caso, quase sempre a pessoa é culpada? E aí... Não. É que é analisado provas, né? Tá. Você precisa provas. Só que o jurado, ele não tem formação jurídica. Pois é. Ele tem um convencimento da sua consciência, daquilo que ele escuta naquele dia. Porque é o povo que julga. Né? O tribunal do júri é composto por jurados, são pessoas da sociedade que são escolhidas, professores, bancários, mecânicos, açougueiros, padeiros, pessoas que convivem com a notícia, com a sociedade todo dia, e são essas pessoas que julgam. Acontece muito, há muitas absolvições. Eu sou especialista na defesa, sou uma advogada, por incrível que pareça, eu nunca fiz uma assistência de acusação. Eu nunca trabalhei do lado da promotoria, eu só trabalho do lado de cá, do lado da defesa, defendendo. E a gente absolve, há várias absolvições, porque há vários casos. Por exemplo, um dos casos que você pode matar é a ilegítima defesa sua ou de terceiro.
Então você vai lá, a defesa te defende, explica e você é absolvido. Se o jurado assim entender que você praticou o crime em legítima defesa, você é absolvido. Entendi. Pô, que maravilha, que trabalho interessante. Não, hein, porque a gente geralmente conhece as pessoas que estão do outro lado, né? E é bem difícil, imagino, você se posicionar do lado que meio que todo mundo já tá acusando de que não tem jeito. Né? A Constituição, ela garante que todos serão assistidos por um advogado. Ninguém pode ser condenado sem assistência de um advogado, porque o advogado, segundo a Constituição, ele é indispensável à administração da justiça. Por exemplo, o julgamento de ontem, ou o tribunal do júri, ou o julgamento em si, ele não acontece se não tiver a defesa, né? Porque o jurado, e tem o jurado, o juiz, o promotor e o advogado. E ali o réu que está sentado ali, ele tem o direito à defesa, à ampla defesa e à plenitude de defesa, porque ele se autodefende. A gente pode sustentar uma tese baseada somente na fala do réu. A Koga falou do outro lado, né? Mas você também já teve do outro lado. É o gancho, né? Como é que é essa história aí? Eu passei pelo sistema prisional, eu cumpri pena, eu me formei praticamente dentro de uma penitenciária e eu conheço o lado de lá. Então, uma das coisas que me trouxe para a advocacia criminal foi precisar de um advogado um dia. E o advogado criminalista, ele é como um médico pro coração. Você não pode procurar um cardiologista, procurar alguém para tratar teu coração, um cara que entende só do rim, ou é um clínico geral. Tu precisa contratar alguém que entenda de coração, que seja um cardiologista. O advogado criminalista é a mesma coisa. E o plenário do júri é mais ainda, porque você pode ter um criminalista que não faz o plenário. Porque o que é o plenário? O plenário é um momento em que você defende sustentando oral. Você tem que ser um bom orador, você tem que ter bons argumentos, você tem que ter o dom, porque quando você se senta do lado do réu, você já é nomeado como advogado bandido. Sim. E muitas vezes é confundido com o próprio bandido que está sentado ali. Na verdade, a gente não defende crimes, a gente defende direitos. E eu, quando passei pelo cárcere, eu já estava na metade da faculdade de Direito, já estava cursando, e eu tinha um desejo de me tornar uma advogada criminalista. Era um sonho que eu tinha de defender os miseráveis, aqueles que não podiam ser assistidos, porque há muitos anos atrás, e todos vocês sabem, parecia que a advocacia, o advogado, ele era um ser que a gente quase não imaginava como era a vida dele, né? Quem não passava, não tinha um problema jurídico na área criminal, você pensava que era só um bandido que precisava de um advogado criminalista. Sim. E na verdade não. Hoje nós vivemos numa sociedade, por exemplo, um dos exemplos são as falsas acusações nos crimes sexuais. Os crimes de assédio. Nenhum homem está livre de ser acusado falsamente numa falsa acusação de um crime de abuso ou de assédio. E você vai precisar de um advogado especializado nessa área. Sim. Então, eu decidi me especializar, porque quando eu chego lá e converso com o cliente, com o bandido, eu chego lá e aí a gente tem aquela frase: bandido bom é bandido morto, e daí a gente começa a pensar que aquele bandido podia ser um amigo nosso, podia ser qualquer pessoa que foi acusada de um crime sem ter feito. Então, vivendo tudo isso, conhecendo o sistema prisional, eu me aperfeiçoo, então estudo e dedico a minha vida hoje na advocacia criminal. Você pode relatar o que levou você a na verdade, claro, posso sim. Tá. Eu sou a filha mais velha de 8 irmãos. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, no interior da cidade que eu vivo hoje, que é Porto Xavier. E eu, muito jovem, me casei e comecei a buscar muamba do Paraguai. Tá. Trazia na época, nos anos 90, videocassete, CD, fita cassete. A juventude de hoje não conhece isso, mas era uma coisa que... O nosso público conhece bastante, tem essa faixa etária aí. Era uma coisa que o pessoal trazia muito, DVD, depois teve toca-fita, toca-CD, tudo isso a gente trazia, eletrônicos. Aí, no meio disso, nos anos 90, ali 95, surgiu o cigarro no Paraguai. Tá. A falsificação do cigarro da Souza Cruz. Aí você comprava aquele cigarro que você pagava bem caro aqui, você comprava baratinho lá. Claro que tinha erva daninha, tinha tudo misturado, cigarro, guanchu. Fumo era muito pouco. Mas enfim, é bom que fazia menos mal também. Ou não, né? Ou não. E a gente começou a trazer isso de pouco, trazia de sacola, depois trazia dentro do ônibus, depois montou uma empresa de ônibus, depois começou a trazer de carreta, como tudo aquilo que é envolvido no ilícito, né? O crime é assim, você traz
o traficante, ele começa vendendo uma bucha, 2 buchas, né? Um pouquinho. Depois ele vai tendo gosto pelo dinheiro fácil e ele vai vendendo mais. Assim também é todos os crimes. Aí a gente começou a trazer de ônibus, depois começamos a fretar carreta, daí já não vinha mais... já não vinha mais pela Ponte da Amizade, daí já vinha por Pedro Juan, que era uma fronteira seca. Aí tu já tinha que corromper o dono da transportadora, já comprar, subornar alguma polícia. Daí então eu respondi por contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, formação de quadrilha, corrupção ativa. Então foram muitos artigos. Nenhum dos crimes dos artigos era hediondo. Então eu fui condenada. Aí a gente fez isso por 20 anos. Nos anos de 2006, desencadeou uma grande operação. Foi a primeira grande operação de escuta telefônica. Foi a Operação Bola de Fogo em 2006 contra o contrabando de cigarro. Eles começaram a escutar a gente na escuta. Tinha começado as escutas da Polícia Federal. Começaram a ouvir a gente em 2004. Eles escutaram a gente 1 ano e 8 meses. Foi as primeiras vezes que os drones filmavam de cima os locais do crime. Mas essa operação, ela foi famosa, não foi? Sim, ela foi a nível do Brasil, 11 estados. Pois é. Dia 10 de outubro de 2006. Eu cheguei no dia 9, eu estava fazendo a faculdade de Direito, já na metade dela. Estacionei o carro na garagem, entrei na minha casa e às 6 horas da manhã eu acordei com 50 polícia lá. Puxa vida. Aí dentro do pátio já. Eu nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião. Eles, o que eles consideraram como os líderes da organização criminosa, que na época o crime não definia organização criminosa. Hoje já organizações criminosas são crimes mais graves, mas na época era formação de quadrilha. Então, como aqueles que eles consideraram líderes em cada estado, eram 11 estados do Brasil, eles trouxeram para as capitais para ser ouvido para o juiz federal de avião. Então eu e mais 5 pessoas fomos levados de avião para Porto Alegre. Você foi considerada líder? Sim, porque eu fazia... Como é que aconteceu a operação? Um caminhoneiro foi abordado na entrada de Foz do Iguaçu com uma carga de fumo clandestina, levando para ser levado e passado do Paraguai para a fábrica. Ali começou as delações premiadas. Eles ofereceram a delação premiada para o caminhoneiro, ele aceitou, assinou um termo de compromisso e forneceu o número do telefone do dono da fábrica. Aí eles grampearam o dono e todo mundo que ligava para aquela fábrica para pedir ficava grampeado também. Eu fazia os pedidos e fazia as vendas. Então, quando me grampearam eu fazendo o pedido, o meu cliente que me ligou para me comprar ficou grampeado também. Entendi. Então, nós no núcleo que a gente vivia, que era noroeste do Rio Grande do Sul, vendíamos para Uruguai, aí pegava Santana do Livramento, Uruguaiana, para aqueles lados. Então, todas essas pessoas foram grampeadas também. Puxa vida. Então, só na região noroeste do Rio Grande do Sul foram 96 presos. E na minha vida, aonde tinha o nosso núcleo, eu fui considerada uma das líderes, então eu fui levada de avião para Porto Alegre. Aí foi a primeira vez então que eu viajo de avião e eu ganho também o direito de fazer a delação. Se eu tivesse feito a delação, eu teria voltado embora com a própria polícia. Mas eu não aceitei isso e eu decidi enfrentar. Era um momento que a gente não tinha noção o que ia acontecer. Eu não tive o direito de responder em liberdade, era um crime que não era hediondo, mas eles colocaram isso assim, a título para mostrar, né, foram feitos habeas corpus para Brasília, mas a gente não teve o direito de responder em liberdade. Eu fui presa dia 10 de outubro de 2006 e saí para o semiaberto dia 8 de abril de 2008. Eu fiquei todo esse tempo presa atrás da porta, fiquei 94 dias na capital, e de lá eu fui presa para minha cidade. Fui condenada a 11 anos, eu cumpri 1/6 no fechado, depois mais um tempo no semiaberto. Quando eu vou para o semiaberto, eu retorno para a faculdade. Aí eu vou para a faculdade 60 quilômetros, que é Santo Ângelo, onde eu estudava, e venho dormir na cadeia todas as noites. E final de semana ficava fechada também. Aí eu praticamente formo dentro da penitenciária. Aí depois tem todo o processo, né, de limpar o nome, se tornar idôneo, porque o crime era mediático. Aí você perde a idoneidade moral, não pode ser advogado. Daí passei por um julgamento, perdi no meu estado e daí ganhei lá em Brasília o direito de advogar em 2018. Eu me torno oficialmente uma advogada e começo a atuar
aí no plenário do júri, na minha cidade, nas regiões lá. E depois eu tive um vídeo que viralizou em 2004, em 2024, e esse vídeo me levou pro Brasil todo. Aí eu hoje faço... E o vídeo tratava do quê? De um júri. Era um júri onde eu fazia uma sustentação numa tese de clemência, e eu tive uma fala enquanto eu estou sustentando, porque eu uso muito a Bíblia. Eu sou missionária também, sou missionária da Assembleia de Deus da minha cidade, e eu uso muito a Bíblia no plenário em favor daquele que está ali. Falo muito de misericórdia, de mão estendida, de generosidade, e eu estou sustentando uma tese de clemência, e eu tive uma fala de que Deus está acima de tudo. Certo. E houve um entendimento que era uma fala política. Na época estava famosa a fala do Bolsonaro, que Deus estava acima de tudo. Tá. E as páginas começaram a brigar e o vídeo viralizou. Entendi. Esse vídeo tá no teu Instagram? Tá no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram, pra galera já achar aqui? É Maria Odila ADV. Maria Odila ADV. ADV. Tá. Aí tem YouTube, tem TikTok, tem Facebook, tudo isso. Aí você aproveitou a onda, né? Aí eu aproveitei a onda, fui convidada para ir para os Estados Unidos. Eu preguei já em vários estados do Brasil, já fiz júri em vários estados do Brasil. Por exemplo, agora mês de março eu tenho um júri em Campina Grande, na Paraíba, de um triplo homicídio. No dia 18 eu tenho um júri em Campo Grande, no Mato Grosso. Tô fazendo júri. Tá. É isso que eu sei fazer hoje. Tá, e você também é missionária. Esse encontro com a fé, né? Você já tinha uma relação com a religião ou foi na cadeia? Como é que foi? Na verdade, eu conhecia um pouco da Bíblia, já tinha tido contato com o Evangelho, mas a verdadeira virada de chave foi no cárcere. Tá. Porque o cárcere, ele é um lugar de abandono. Você pode falar, e eu sempre falo isso no júri, que todos os advogados tinham que ficar pelo menos 30 dias presos. Os juízes, os promotores, uns 3 meses, os juízes um meio ano. Aí toda vez que você fosse pensar em condenar alguém inocente, ou você fosse colocar uma pena além do tempo que aquela pessoa precisa cumprir, ou se você é um advogado que abandona teu cliente lá no cárcere, você deveria entender o que é o cárcere. Porque no cárcere, hoje a gente tem a questão das facções, das organizações criminosas que estão dentro das penitenciárias. Isso é a nível de Brasil. Mas um dia eu não estou defendendo essa bandeira, mas eu estou dizendo que todo mundo um dia saiu da sua casa, teve pai, teve mãe e foi jogado lá dentro. E você é jogado lá dentro e não dá para dizer que você é tratado como gente. E eu vivi isso, eu sei o que é isso. Você é um número a partir do momento que você está lá. Você não tem direito a médico, você não tem direito a nada. Então você não pode ser abandonado pelo seu advogado. E os primeiros dias que eu fiquei lá, que foi em Porto Alegre, era distante da minha cidade, eu fiquei sem visita, porque tem todo o trâmite da carteirinha, da visitação, enfim, meus pais não conseguiam vir, minha filha demorou para poder entrar, porque era menor de idade. E numa madrugada dessas, de abandono total, eu me lembrei da fé, me lembrei da Bíblia, que eu tinha levado uma Bíblia comigo, e me lembrei de tudo aquilo que já tinha ouvido a respeito de Jesus. E eu faço uma oração e a gente, nesse momento, porque o cárcere, depois do cárcere é só o hospital, é uma doença incurável, porque senão não tem nada pior. E ali eu tive um encontro com Jesus. O Senhor me acolheu, porque eu fiquei 500 quilômetros da minha cidade, e eu tinha um crime fiscal. Eu nunca imaginava o que era o cárcere. Não conseguia imaginar. Porque lá você estava com outras pessoas que cometeram exatamente, outro tipo de crime. E aí eu estava... O que é um crime fiscal? É não pagar imposto. Tá. E os anos 90 a gente tinha muito aquelas coisas de grandes operações porque prendia político e daí virava tudo em pizza, porque eles não pagavam imposto, só negavam, aquela coisa toda. Então a gente nunca imaginou que isso ia originar uma prisão. Então quando eu me dou conta de que eu tô ali, eu tô sozinha, eu tô longe de casa, abandonada por todos, pelo sistema, por todos, eu tava ali, eu dependia de um juiz para analisar meu processo. Eu me dou conta da minha situação e eu busco a Deus, e Jesus me encontra, e a partir dali eu fiz um propósito, um voto com Deus de que se eu conseguisse vencer, porque eu não tinha noção de quanto tempo eu ia ficar, eu ia servir ao Senhor. E hoje são quase 20 anos que isso aconteceu. Eu gasto a minha vida para falar de Jesus, para contar o que Ele fez na minha vida e para dizer para as pessoas que não importa a situação que você tá,
Se você olhar para o céu, se você se achegar ao Senhor, o Senhor não lança ninguém fora. Não importa quem você é. Ele vai, se você realmente quiser e se você decidir mudar de vida, Ele vai te abençoar. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma expectativa e uma promessa, e eu voltei para a faculdade. Eu poderia ter pessoas que foram presas comigo, hoje saíram, voltaram para o crime, estão presas de novo. Pessoas que foram presas na mesma operação que eu. Alguns estão mortos, outros continuam presos, e eu sou uma sobrevivente. E eu consegui mostrar que a ressocialização é possível se a pessoa quiser, porque se você não quiser, o Estado também pode fazer o que ele quiser pela pessoa, que também não vai adiantar. Então eu devo isso ao Evangelho. Talvez se eu não tivesse aceitado Jesus e aceitado o Evangelho para minha vida, eu teria saído de lá e teria voltado para o contrabando, teria voltado a cometer crimes, porque o Evangelho me segurou. O propósito que eu tinha para minha vida me segurou. Eu tive dias, eu nunca passei fome, porque Deus não permitiu, mas eu tive dias, depois que eu me converti lá em dezembro de 2006, eu tive dias sombrios, porque eu tive que lutar contra o sistema, contra o preconceito. O mesmo sistema que me prendeu, depois não me aceitava como advogada. Então eu tive que brigar com o mundo. Mas eu tinha um propósito de vida, que era um propósito de reino. Por isso que hoje eu uso Jesus no júri, eu falo de Jesus no plenário, na minha sustentação. E eu não me importo se a pessoa crê ou se ela não crê. Isso não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver comigo. Entende? Então, enquanto eu puder fazer isso, enquanto eu tiver forças, enquanto eu viver, eu vou testemunhar e vou contar. E é por isso que eu tô aqui hoje, onde tem uma oportunidade. Porque não é só a prisão. Hoje tem pessoas presas nas drogas, presas no vício de jogo, aquele joguinho que a gente curte. No Tigrinho lá, né? No Tigrinho, tem pessoas que perdem a vida. Então, os desertos não é só o cárcere. Tem alguém numa cama de hospital, desenganado pela medicina. São essas pessoas que eu quero atingir através do Evangelho e a minha vida. Maravilha. Nossa, impressionante. Doutora, você acha que tudo isso que passou na sua vida, essas coisas que você passou, esse caminho você precisava trilhar para ser quem você é hoje? Você acha que, por exemplo, Deus, né, Jesus, ele permitiu essas coisas porque ele tinha um propósito maior para você? Porque você poderia talvez não ter cometido esse crime e ser alguém comum na sociedade, uma pessoa que trabalha, vai para casa todos os dias e não fazer diferença na vida das pessoas como você pode fazer hoje. O que você pensa sobre isso? Eu gosto de falar, e eu até falei hoje pela manhã lá onde eu dei entrevista, porque me fizeram essa pergunta: você se revoltou com Deus quando você foi presa? Deus não tem nada a ver com crime. A nossa vida, ela é feita de escolha, né? Senão toda a população tinha que virar bandido, porque todo mundo trabalha, 90% das pessoas, 80%, não sei a porcentagem, trabalha por um salário mínimo, se sustenta, luta, né? Chega tarde em casa, tem a sua vida, assim como os meus pais trabalharam como agricultores, trabalhando para os outros, nunca tiveram uma casa própria, nunca tiveram uma terra própria. Então, tu se revoltar com Deus, eu acho que é um grande erro. Então Deus não tem nada a ver com crime. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu acredito que Deus tinha um propósito com a minha vida desde sempre, mas como eu peguei um caminho errado, Ele não ia poder cumprir esse propósito, porque eu sempre fui uma criança. Desde criança eu gostei muito de leitura, eu sempre gostava de estudar. Eu via a dificuldade dos meus pais e eu tinha muito desejo de vencer na vida. Só que eu não quis vencer pelo caminho certo, eu quis vencer pelo caminho errado. Então eu acredito que Deus tinha esse propósito na minha vida. Como Deus não conseguiu cumprir, eu sendo uma pessoa idônea, Ele permitiu então que eu fosse para lá, porque se eu não tivesse ido presa, eu não estava mais viva hoje. Com certeza, não estaria mais aqui. Teria pego um outro caminho, não sei. Mas enfim, a prisão para mim foi um despertamento. E despertou em mim o que eu já tinha, de desejo de ajudar as pessoas, um desejo de trabalhar para Cristo, de viver o propósito que Deus tinha na minha vida. Então eu acho assim, que eu só fui para lá porque eu quis, porque a nossa vida, ela é feita de decisões. Uma decisão muda um destino. Eu hoje estou aqui, eu vivia com outra pessoa na época que eu fui presa. Essa pessoa tinha uma outra família, também vivia uma vida errada, e eu achava que o meu propósito de vida era com aquela pessoa.
Mas não foi. E eu hoje tenho meu companheiro que está aqui comigo, que a gente tem um casamento de 10 anos. É um presente que Deus me deu. Ele viaja, me acompanha, carrega minhas malas, vai comigo pro júri, dirige. É alguém que Deus me deu de presente. A minha filha hoje é formada, tenho 2 netos, o Luiz e o Levi, tenho um pai que cuida eles com muito carinho. Então Deus foi muito bom comigo. E tudo isso poderia ter sido lá do começo. Mas a gente trilhou um caminho diferente. Então hoje a gente precisou voltar lá atrás e começar de novo. Então tudo está baseado na tua decisão. Sensacional, sensacional. E você escolheu o caminho certo, né? E eu fiz uma escolha. Eu podia ter um outro desfecho para minha vida. Até dentro da advocacia criminalista, né? Você podia ter escolhido uma outra área. Mas eu acreditei no propósito. Mas aí, entre você acreditar no propósito e viver o propósito, tem uma eternidade. Porque você tem que estar pronto para viver o propósito. Porque você tem um propósito quando você não tem comida, não é fácil. Você acreditar que você... Isso está no meu livro agora. Eu escrevi uma parte de um diário dentro da cadeia que foi lançado, foi lançado agora, Diário de uma Pena por Maria Odila. E tem um spoiler lá que diz assim: um dia daqueles dia a dia que eu escrevia na cadeia, depois que eu já tinha me voltado para Cristo, eu escrevi: hoje é dia tal e eu decidi que eu vou estudar muito e eu quero me tornar uma das maiores advogadas criminalistas que o Brasil já conheceu. Isso era lá em 2006, dezembro de 2006. Isso são 20 anos. Eu não sou a maior advogada criminalista do Brasil. Ainda, mas eu sou uma advogada criminalista que já foi muito além. Sim. Pela minha história, daquilo que eu podia imaginar. Maravilha. Pô, doutora, a gente ficaria horas aqui. Exatamente. Né? A gente tem uma outra entrevista agora. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, tá? Volte sempre quando tiver em Criciúma. Sua história é linda, tem um monte de mensagem aqui, ó, o Sargento Severo, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, elogiando a sua história, dizendo que a sua história é maravilhosa. O livro, como é que faz para comprar? O livro tem o link lá no Instagram. Se você não conseguir adquirir pelo link, qualquer coisa, você pode chamar no privado, que nós temos uma equipe, né, que tá despachando. A central é Passo Fundo, é de lá que tá indo pro Brasil inteiro. E a gente vai, na semana que vem, vai começar os lançamentos, e o lançamento dele vai ser dentro de uma penitenciária. Ah, que maravilha. Vai ser lançado então ainda, né? E o Instagram só repete pra galera. Maria Odila Adv. Maria Odila Adv. Muito obrigado. Muito obrigada, Maria. Obrigado ao marido. Como é que é o nome do... Gilmar Dornelles. Obrigado, Gilmar, aí pela presença também. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a advogada criminalista Maria Odila com a gente. E história pra ir pra Netflix, hein? Esse aí é o segundo. Quem sabe daqui a pouco a gente não vê, né? História pra ir pra Netflix. Daqui a pouquinho então a gente volta aqui no Sem Ofensas. Muito obrigada, gente. Valeu.